Irmãos, a minha epopeia hoje é encorajar vocês a trabalharem para o Senhor na igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em livro do profeta Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Livro do profeta Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias. São os três livros, os três profetas da reconstrução. Todo mundo já ouviu um sermão no livro de Ageu, já? Capítulo 2 diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Fala ao coração da tua igreja nessa noite. Encoraja o teu povo, anima o teu povo. Exorta o teu povo, consola o teu povo. E ajuda-nos, ó Pai, nas lutas e nessa grande obra que o teu povo precisa realizar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, nós recitamos aqui, no final de cada culto, a nossa identidade. E um dos itens da nossa identidade é que nós somos uma igreja que edifica, uma comunidade de trabalhadores. E essa comunidade aqui, chamada Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela começou a sua história no ano de 1902. Quando um grupo de irmãos, membros da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, lá na rua Helvétia, lá no Campos Elíseos, subia de charrete para cá, e o bairro de Pinheiros era apenas um distrito da cidade de São Paulo. E esses irmãos que eram chamados de esforçadores cristãos, eles vinham de charrete, sábado e aos domingos para cá, para distribuir folheto, para falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante essa história, é tão bonita essa história. E eu me sinto feliz e honrado de participar dessa história. Porque se nós estamos aqui nesta noite, é por causa desses homens, por causa dessas mulheres. E eles vieram. E chegando aqui, houve uma grande perseguição por parte da Igreja Católica. Naquele tempo já existia a matriz do Largo de Pinheiros. E a autoridade policial, o delegado de polícia, dando proteção aos crentes presbiterianos em Pinheiros, cedeu um pequeno espaço dentro da própria delegacia para que os irmãos começassem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Em 1906, 4 anos depois, foi organizada essa igreja. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Com cerca de 23 membros
comungantes. E aí você vai acompanhando essa história, o tempo vai passando, se constrói o templo pequeno, o primeiro templo evangélico na rua Fernão Dias. Foi o primeiro templo com formato evangélico, uma das capelas mais bonitas. Alguns anos depois, essa capela foi destruída. E foi construído o templo na década de 1970, inaugurado. Em 2010, essa igreja muda-se para aqui, depois de muita luta, depois de muito esforço, mas depois de muitos milagres, dando continuidade ao trabalho desses esforçadores cristãos. E hoje você é membro dessa igreja, você faz parte dessa história. E você não está aqui simplesmente para ser servido, você está aqui para servir. Você tem que ser um trabalhador, alguém que gasta o seu tempo, os seus recursos, o seu dinheiro, todo o seu esforço para que essa igreja continue fazendo, para que Deus escreva a história dele através dessa igreja. Amém? Agora, irmãos, nós estamos diante de um grande desafio, a igreja está crescendo. Se nós continuarmos recebendo 300, 400, 500 membros todo ano aqui, nós precisamos de espaço. E nós vamos comprar esse quarteirão todo em nome de Jesus. Depois nós vamos mudar essa lei de zoneamento. Porque tem que mudar. Sexta-feira nós fechamos a compra de uma casa do outro lado da rua. Você diz, pastor, não tem sentido porque é do outro lado da rua. Não sei. Só que o homem queria 4 milhões, caiu para 2 milhões e meio, agora 1 milhão e 700, nós temos 700 de entrada, temos que pagar 15 prestações de 50 e entregamos um apartamento que a gente tinha no negócio. E estamos com dinheiro para comprar a casa do lado aí, junto do departamento infantil. E o homem falou comigo hoje, pastor, até a semana que vem eu dou a resposta. Então nós vamos avançando. Nós estamos com 32 projetos de construção, estamos construindo 3 templos no interior. Estamos sustentando 25 missionários, estamos fazendo a obra de Deus, porque isso é o que nós temos que fazer. E esse texto de Ageu aqui, esse profeta que é chamado Ageu, e o seu nome significa festivo, ou minha festa. Ele foi usado por Deus, junto com Zacarias, para encorajar o povo de Deus na primeira vinda, quando o templo precisava ser reconstruído. E é tão interessante essa história, porque o seu livro é um livro muito simples. Ele fez, como era um profeta da terceira idade, ele fez apenas 4 sermões. Os 4 sermões estão aqui no livro. Você pode observar aí, que está bem dividido do capítulo 1, versículo 1. Tem um primeiro sermão, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Depois, no capítulo 2, veja aí, capítulo 2, versículo 1, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia. Depois, você vai para o versículo 2:10, você descobre lá, ao 24º dia do mês, 9º, no 2º ano do rei Dario. Depois vai para o 2:20, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. Isso significa que durante 4 meses, esse homem trouxe essa mensagem para o povo. E é uma mensagem de encorajamento. Uma mensagem de encorajamento. E há 2 problemas que a igreja estava enfrentando aqui. E que o profeta, então, na sua mensagem profética, ele tenta encorajar o povo. O problema que está acontecendo aqui, nos nossos dias hoje. Veja no capítulo 1. Veja no capítulo 1. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas paineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O povo, na época do profeta Ageu, estava muito ocupado. Segunda-feira tinha que acordar cedo, levar a criança para a escola. Depois ia trabalhar. Depois o pai e a mãe tinham que passar na academia às 6 horas para fazer o exercício. Depois tinha que ir para casa. Talvez alguns tinham que fazer MBA.
porque tinha voltado, tinha que atualizar o currículo. Todo mundo ocupado. Todo mundo com compromisso. Todo mundo com a agenda carregada. E a obra de Deus o quê? Abandonada. Abandonada. Todo mundo correndo para fazer o seu patrimônio pessoal. Todo mundo trabalhando, fazendo sua poupança, aplicando na letra do Tesouro Nacional, comprando ações da Petrobras, comprando da JBS Carnes, aplicando todo mundo correndo, não tinha tempo. Quando chegava lá para o culto, estava todo mundo morto. Eu olhava o pastor, olhava assim, todo mundo com olheira, alguns cochilando na hora do sermão, todo mundo esgotado, cansado. Não tem agenda para Deus. Não tem tempo de se envolver no ministério da igreja, não tem tempo de participar dos grupos pastoreio, não tem tempo de cantar no coral, não tem tempo de se envolver, não tem tempo de ligar para alguém, não tem tempo de visitar alguém, porque a agenda está cheia. E veja, meus amados irmãos, no capítulo 1, que apesar de tudo isso, havia uma insatisfação no coração do povo. Veja no versículo 9. Versículo 9. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro, o quê? O dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós, o que diz aí? Corre por causa da sua própria casa. Todo mundo correndo. Não tem tempo para correr para a igreja, não tem tempo para fazer as coisas de Deus, não tem tempo para se envolver nos ministérios da igreja, não tem tempo. Não tem tempo. Só que Deus diz, vocês estão correndo, correndo, correndo. Quando vocês param para fazer as contas, é como se vocês estivessem colocando patrimônio num saco furado. Quando não é isso, irmãos, você está bem financeiramente, você está bem economicamente, mas você está infeliz, você está triste. Você está insatisfeito. Você está com transtorno mental, você está com depressão, você está com ansiedade, você está angustiado. Você está, muitas vezes, no seu relacionamento dentro de casa, arrebentado, com problemas, com situações difíceis. Porque Deus não é prioridade na sua vida. A obra de Deus não é prioridade na sua vida. Você está correndo, você está trabalhando, você está se gastando para você mesmo. Mas em segundo lugar, veja lá no versículo 3. Versículo 3 do capítulo 2. Primeiro problema, o povo não estava comprometido com a obra de Deus, porque estava comprometido com a sua própria obra. Segunda coisa, segundo problema que o profeta está enfrentando, está no versículo 3. O que é que diz aí? Quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Preste atenção, que a estratégia de Satanás é muito interessante, ela se repete hoje. Porque muita gente acha que a obra de Deus é uma coisa insignificante. Aqui os crentes tradicionalistas diziam assim, não rapaz, templo mesmo, obra de Deus mesmo era no passado, naquele tempo. Esse templozinho que nós estamos fazendo agora, essa obra que nós estamos fazendo agora, não significa nada. Sabe, irmãos, o diabo vai incutindo na cabeça do crente hoje, contemporâneo, que participar da obra de Deus, fazer a obra de Deus, é um negócio para aposentado, para desocupado e para gente que não deu certo na vida. A obra de Deus é vista como um trabalho insignificante. A irmã disse para o pastor, pastor, o senhor trabalha ou é só pastor? Você chega no trabalho, no final do expediente, diz, seu colega diz, olha, eu vou agora para a GV. Aí para onde você vai? Eu vou para o grupo pastoreio. Eu falei, que isso, rapaz, você é doido? Domingo, 8:30 da manhã, você acorda, vem para o culto, traz as crianças.
Se você olhar, observar para as pessoas normais, mundanas, isso é loucura. É loucura. Irmãos, sabe o que é que o diabo faz? Ele vai colocando, incutindo na mente, no coração do povo, de forma sutil, que a obra de Deus é uma coisa insignificante, é uma coisa irrelevante. Que esse negócio de vir para a igreja, de trabalhar na obra de Deus, de fazer a obra de Deus, é para gente que não tem qualidade, qualificação. E isso está sendo colocado, e a gente quando olha para a obra de Deus, quando a gente olha para as coisas de Deus, quando a gente olha para aquilo que precisa ser realizado, a gente olha com desdém. Com desdém. Mas como resolver isso? Como resolver isso? Veja lá, em Ageu capítulo 1. Versículo 12, vamos ler juntos? 1:12. O que é que diz aí? Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante de Deus. Preste atenção. Esse texto é profundamente elucidativo. Diz que a liderança, Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, todo o resto do povo, atenderam a voz de quem? Do Senhor, seu Deus. Não foi do profeta. Tem uns iluminados aqui que chegam, pastor, essa sua igreja, e a minha igreja coisa nenhuma, rapaz. Se oriente. Eu não tenho igreja, eu não sou dono de igreja. Eu não tenho ministério, o ministério, pastor. Você tem que atender a voz do Senhor. Não é minha voz, não. Veja no texto. A voz do Senhor veio através da palavra do profeta Ageu. E Ageu disse para o povo o que Deus mandou ele dizer. Então preste atenção, quando a gente prega a palavra de Deus aqui, nós não estamos colocando sobre você como um fariseu, um fardo, um jugo. Não, nós estamos pregando para você a palavra de Deus. Agora o que é mais importante nesse texto, é que o povo temeu o quê? Diante do Senhor. Preste atenção. Preste atenção. Todo trabalhador, todo aquele que está trabalhando na obra de Deus, tem que ter no seu coração o temor de Deus. Lá em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou o primeiro sermão, e que aquele grupo de irmãos se converteu, você observa lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, 43, diz que em cada alma havia temor. Temor significa respeito, admiração, reverência. Com as coisas de Deus, com a pessoa de Deus, com a obra de Deus. Agora, irmãos, se você observar, leia comigo o que está no versículo 14. Versículo 14, o que é que diz do capítulo, verso 1? O que é que diz aí? O Senhor, o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o Espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Preste atenção. Para nós vencermos esses dois problemas que nós falamos aqui, primeiro nós precisamos ter o temor a Deus, e o temor gera obediência. Mas é interessante você observar que é necessário uma obra sobrenatural de Deus, no meu e no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus me conscientize disso, me desperte para isso, me convença disso. E é tão bonito o texto, porque o texto começa com as autoridades, com a liderança, e vai para todo o resto do povo.
E aqui vem uma coisa que eu acho importante, não adianta eu, como pastor, os presbíteros, a liderança, os que têm aqui liderança e ministério, não estar comprometido, envolvido, dando exemplo, porque a igreja é o que a sua liderança é. E é tão interessante que esse problema, meus amados irmãos, do descompromisso, da falta de zelo, de fazer a obra de Deus relaxadamente, é um problema que só Deus pode resolver. E nós, como igreja, temos que clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, desperta o meu espírito, Senhor. Desperta o meu espírito. Arranca de mim essa preguiça espiritual. Arranca de mim essa indiferença, essa apatia, Senhor. Eu preciso que o Senhor me faça um trabalhador eficiente. Mas, irmãos, eu quero deixar aqui, a partir do versículo 4, algumas promessas que Deus deixa para o povo e para mim e para você nessa noite. São promessas que nos dão a garantia de que a obra de Deus está sendo feita e será feita para a glória dele. Vê comigo, por favor, versículo 4. Versículo 4 do capítulo 2. Vamos lá? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Jodadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhar. Preste atenção, vamos sair do discurso. Ser forte, aqui não tem nada a ver com espiritualidade. Ser forte aqui é o seguinte: você é crente, você é homem, você é mulher, você tem compromisso com Deus, nós vamos colocar a mão na massa. A mão na massa, ser forte. Vamos trabalhar. Tá certo? Irmãos, o que você precisa, o que eu preciso, é trabalhar. Para dar ideia, aqui tem muita gente. Para sugerir, pastor, que tal o ministério? Irmão, está contratado. Passa lá no departamento pessoal, deixa a carteira e vai trabalhar. Para dar ideia, está cheio de gente aqui para dar ideia. Outra coisa, esse conceito de crente que vem no domingo só participar de culto, como se você fosse assim, uma celebridade espiritual, você está fora, meu. Você não aprendeu ainda o que é ser crente. Se você não está comprometido com Deus, se você não está trabalhando, você não entendeu ainda a sua identidade, o seu papel na igreja. Tem muita gente que liga aí durante a semana. Quem é que prega hoje? Pastor Hernando ou pastor Arival? É assim? Tem uns que dizem assim: precisa pagar alguma coisa? Cobra ingresso. É desse jeito, tá, o negócio. Tem gente que liga e diz: pastor, o que essa igreja pode oferecer para a minha família? Eu digo: o inferno, meu irmão. O inferno, se quiser. Porque tem gente que diz: pastor, eu só vou para essa igreja, eu quero um departamento infantil. Vem aqui, vai lá, olha. Ah, precisa de um pouco mais de asepsia aqui para minha criança. Esse iluminado. Não pode. Tem gente que está completamente equivocada. Ah, eu venho aqui. Tem gente que vem, fica zangado, porque o carro dele ficou preso no estacionamento. Meu irmão vem de helicóptero, desce aí, pô. Irmãos, está completamente, as pessoas estão completamente equivocadas na sua convicção do que é ser cristão. Ser cristão é vir para a igreja e dizer: o que é que precisa ser feito aqui, pastor? O que é que precisa ser feito aí, meus irmãos da junta diaconal? O que é que precisa ser feito aqui no Ministério de Casais? Eu estou aqui para servir, para trabalhar, para fazer a obra de Deus. E Jesus deu um exemplo, irmãos, quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele colocou a bandeja lá, colocou a água, colocou a toalha. E se fosse hoje,
Nós ficaríamos escrevendo dissertações de mestrado sobre o tamanho da bacia, sobre se a toalha era santista ou era de outra marca. A gente ficaria estudando a composição da água, a gente ia fazer teses e mais teses, todo mundo. As mulheres dizem, poxa, não tinha uma toalhinha melhor para colocar, não? Aí Jesus vai lá, pega, lava os pés dos discípulos. E Jesus diz, olha, o que vocês viram eu fazer, vocês também devem fazer uns aos outros. Bem-aventurados sois se vocês me imitarem nisso. E eu estou dando exemplo. Estou dando exemplo. Então preste atenção. Preste atenção. Ser forte, pois, e trabalhai, meu irmão. Trabalhai. Segunda coisa que o texto nos ensina é que quem trabalha na igreja tem Deus como ajudante. Diz assim, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é fantástico, irmãos, porque Deus está com aqueles que estão trabalhando. Preste atenção, você que está assentado, criticando, sem fazer nada, preste atenção, Deus não está com você. No sentido de que a operação dele, a capacitação dele, a alegria dele, o poder do Espírito Santo dele, está sobre aqueles que estão trabalhando. Aí você diz, pastor, mas essa teologia está furada. Não, está furada não. Se você pegar, abra a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se o quê? À destra de Deus. Quem é que está reinando? É Jesus. Quem é Jesus? O dono da obra. Aí diz no texto, versículo 20. Versículo 20. E eles, vamos ler juntos? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Veja que a turma vai trabalhar, o Senhor vai cooperando, e Deus vai mandando sinais, milagres, realizando coisas extraordinárias com esse povo que está trabalhando. Irmãos, igreja que não trabalha, não tem milagre. Igreja que não está investindo na obra missionária, se gastando na obra de Deus, não tem milagre. Os sinais acompanharão os que creem. E os que creem aqui são aqueles que têm fé suficiente para colocar em prática aquilo que Deus mandou fazer. Amém? Então eu não tenho medo de nada, absolutamente. Os recursos que Deus vai mandar, Deus pode mover corações e os recursos virão. Mas Deus está nos dando uma grande oportunidade para a gente fazer essa obra. Ser forte. Eu estou com vocês. Segunda coisa, versículo 5 do capítulo 2. O que diz aí? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. Preste atenção. Deus está conosco. Deus tem um compromisso, uma aliança conosco. E essa aliança, se nós colocarmos aqui, comparando a saída do Egito, é desde o dia da nossa conversão. Desde quando Ele nos tirou do pecado, Ele tem uma aliança. Nós estamos debaixo do compromisso de Deus, da aliança, da graça de Deus. Nós somos o povo da aliança. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Você tem que entender isso. Essas crises que estão dando por aí, de cara desigrejado, é cara que não está trabalhando na obra de Deus. Estou em crise. Aí o que é que o cara fica fazendo? Fica olhando para as igrejas e vendo todos os pecados dos pastores, todos os defeitos que a igreja tem, todas as dificuldades que a igreja tem. Um cara desse não vai para frente. Vocês já viram, por exemplo, na história, algum busto, algum monumento a um crítico? Já viram? Na história,
das nações, das civilizações. Tem um busto aqui. De que é esse busto? Era de um crítico. Crítico literário, crítico religioso. Tem. Porque a história, ela é feita por pessoas que realizam. Quando aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu ao Senhor Jesus, Jesus disse para ela: minha filha, é o seguinte, o que você fez por mim, o que você fez aqui, está registrado por toda a história, porque o que fica na história é o que a gente faz para Jesus. O que você está fazendo para você, o que você está fazendo pela sua empresa, o que você está fazendo pela sua família, isso não vai ficar na história. Mas o que você fizer para Jesus tem conotações eternas. Agora vem uma terceira bênção para aqueles que trabalham. Deus está conosco. Deus tem compromisso conosco. E aí vem uma coisa maravilhosa. Diz assim: o meu espírito habita no meio de vós. E aqui não é mais no meio de vós, é em vós. E para que ele coloca isso? Veja no texto, ele completa dizendo: não tem mais. O Espírito Santo de Deus tem essa função de fazer com que essa presença de Deus, com que essa aliança de Deus seja sentida, seja experimentada, e essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo, tira de nós todo medo, tudo. Mas eu sei que você é um cara realista. Pastor, eu não quero ser do contra, não. Eu só quero apenas ser realista. Me lembro bem quando a gente foi começar a congregação lá de Santa Teresa, dentro de uma favela, que um irmão nosso levantou no conselho e disse: pastor, qual é o custo-benefício dessa congregação? Eu falei: não sei não, meu irmão. Jesus disse que uma alma vale mais. Aí você faz a conta aí. Põe aí na tabela do Excel e calcula. Eu não sei. E depois, quem conhece a história, começou lá com o seu Vitor, está lá a igreja hoje. E aquelas crianças que se converteram na favela, são mães de família, são profissionais liberais, são pessoas que estão tocando aquela obra. Irmão, você tem que abrir a cabeça para isso. O dinheiro que a gente manda para o missionário lá, para o Paulinho, lá na África, o dinheiro que a gente manda para o Ronaldo Lidório, que está lá naquela frente na Amazonas, aquilo ali está tendo um poder maravilhoso, é o maior investimento que a gente está fazendo. E aí eu queria tranquilizar seu coração, porque Deus diz no versículo 8, veja aí, Ageu 2:8, o que diz aí? Veja bem, minha é a prata e meu é o ouro. Então é o seguinte, esse negócio de pagar essa casa não é comigo, eu negociei. O conselho aprovou, nós estamos aí, vamos fazer a assembleia. Agora Deus vai enviar o quê? O dinheiro, porque a obra é dele. A obra é dele. Às vezes eu fico perguntando para Deus: Senhor, não falta dinheiro para a escola de samba, não falta dinheiro para futebol, não falta dinheiro para nada. Só falta dinheiro na igreja, o negócio tem que ser chorado. Por que isso? Se nós estamos pregando o evangelho certo, se nós estamos tentando fazer de acordo, tudo direitinho, o evangelho antigo, o evangelho do arrependimento, o evangelho da graça, se nós estamos querendo abençoar famílias, jovens, adolescentes, por que, Senhor, é com tanta dureza? Ele diz assim: meu filho, é o seguinte, você tem que todo dia bater na porta do banco celestial. Pedir, dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Porque se eu mandar um depósito para você aí, adiantado, você não vai voltar aqui mais para pedir. Se Deus mandar o dinheiro para a gente fazer a obra dele, não precisa orar, não precisa de fé, é só fazer o cheque. Paga tudo, paga. Não precisa. Sabia disso? Que Deus não manda o dinheiro primeiro. Deus manda o quê? A visão. Deus manda o desafio. Deus, quando mandou Noé construir a arca,
Noé poderia dizer, ó Deus, dá para o senhor me dar um cartão da Caixa, constru base, para eu comprar madeira para construir essa arca? Como é que eu vou fazer? Então preste atenção, Deus está dizendo, gente, vamos trabalhar, vamos colocar o coração na obra, eu estou com vocês, eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho uma aliança com vocês, vocês estão fazendo uma obra que é minha. E aí, meu irmão, vem uma coisa que eu acho fantástica nesse texto, quando ele diz, no versículo 9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui há algumas interpretações para esse texto. Primeiro, a primeira interpretação mais aceita é que não foi no templo de Salomão que Jesus entrou. E é tão interessante quando você chega lá em Jerusalém, o muro por onde Jesus entrou está fechado até hoje, para cumprir uma profecia. Jesus ia nesse templo que foi depois reformado por Herodes, e nesse templo Jesus ensinou. Se você entender o que João diz, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então a glória do templo, a glória que encheu o templo, foi a presença de Jesus. Mas há outra interpretação. Jesus Cristo, quando está conversando com seus discípulos, e Jesus aponta para o templo e diz, olha, está vendo esse templo? Em 3 dias ele pode ser o quê? Destruído e reedificado. E ninguém entendeu. Porque o templo físico, ele é um tipo que aponta para a igreja de Jesus. E quando Jesus Cristo morre e ressuscita ao 3º dia, a partir daquele momento, ele sela a compra dos eleitos, ele compra a sua igreja com o seu precioso sangue, e a igreja de Jesus está edificada por causa da ressurreição. E nós somos essa igreja. E Jesus não quer que a gente saia comprando casa, a gente tem que comprar porque nós temos que botar a gente dentro. Mas o nosso alvo como igreja é ganhar pessoas para Jesus. É ajudar as pessoas, é abençoar as pessoas, é fazer com que as pessoas sejam pequenos exemplares de Cristo. É nós investirmos a nossa vida para que pessoas sejam conformadas à imagem de Jesus. Esse é o nosso desafio. Agora eu pergunto para você, você vai continuar desempregado, desocupado? Porque o problema da igreja é diferente de uma empresa. Se você é crente mesmo, convertido, você já está com a carteira assinada. Certo? Você já está contratado. Você pode não estar trabalhando, é diferente, mas você já está contratado. Você pode não estar trabalhando também porque não se converteu ainda. Não é crente. Porque todo sujeito que é crente, imediatamente, ele passa a entender que ele precisa o quê? Servir ao Senhor. Trabalhar para o Senhor. E depois de nós fazermos tudo aquilo que nos é mandado, nós ainda somos servos o quê? Inúteis. Porque fizemos somente aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Eu espero que o Espírito Santo convença você de que você precisa trabalhar nessa igreja. De contribuir para essa igreja. Que desses recursos que Deus tem dado para você, que você seja um dizimista fiel. E também que invista na obra missionária de Deus. Que haja na sua agenda, tempo para você se dedicar à obra de Deus. À visitação, à oração, ao estudo da palavra. Você precisa fazer alguma coisa na obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. E nós vamos mudar o hino aqui. Vamos cantar o 315. 315. É bastante conhecido.
Já teve o ofertório, né? Já. Então nós vamos cantar. Preste atenção, irmão, antes da gente cantar aqui. Eu vou fazer um desafio para você, ué. Você diz lá, vem o pastor, apelando. É apelando mesmo. Você precisa tomar uma decisão nessa noite de se envolver na obra de Deus, meu. De trabalhar, de contribuir. E se você quiser, enquanto nós estivermos cantando, nós vamos encerrar o culto hoje à noite, orando pela sua vida, pela sua família. Outro dia eu encontrei um crente dizendo, pastor, eu estou tão abençoado, que eu fico até com vergonha de Deus. Eu falei, meu irmão, então dá uma oferta missionária aí, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu conheço tanta gente que pode ajudar. Meu irmão, me passa o telefone para eu ligar, faça qualquer coisa. Você tem relacionamentos, você tem pessoas, você tem tudo para ajudar na obra de Deus. O que é que você está fazendo? Nós vamos cantar, vamos nós trabalhar. Se você quiser, não vou constrangê-lo não, mas você entendeu que esse sermão foi para você, que você está precisando trabalhar para Deus, vem aqui para frente, para a gente orar encerrando o culto.